Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Batendo Roda pra gente falar tudo o que aconteceu no GP da Bélgica, o GP de Spa-Francorchamps e também já projetar o GP da Hungria, o GP de Hungaroring, que acontece nesse final de semana, começando amanhã com os primeiros treinos livres. Então eu esperei um pouquinho para fazer esse vídeo igual no formato do vídeo passado, Esperei um pouquinho para a gente poder falar sobre o GP da Bélgica, mas também já falar sobre o GP da Hungria. Então é isso aí, rapaziada, bora fazer esse panorama geral. Então, bora lá, solta a vinheta e acelera comigo. Bom, rapaziada, vamos começar então falando sobre o GP da Bélgica, o GP de Spa-Francorchamps, que teve a pole de Andrea Antonelli, conquistada no sábado. Ele que tirou todo mundo para nada, fez a pole com larga vantagem. Ele já vinha realmente mostrando que a Mercedes estava muito forte para esse grande prêmio e realmente só um milagre tiraria essa vitória do Andrea Antonelli em específico, porque a gente viu que o George Russell teve problemas novamente durante todo o final de semana, principalmente em relação à sua gestão de bateria, Muito falado aí que talvez o carro do George Russell talvez realmente não esteja com o mesmo desempenho do carro do Kimi, E o Russell realmente já soltando verbo aí e reclamando bastante que quer pelo menos um carro igual ao do Andrea Antonelli. Bom, então o Kimi conquistou a pole, o Verstappen era o segundo colocado, Lando Norris, que fez o terceiro tempo, por ter mudado componentes na sua unidade de potência, tomou uma punição de 10 posições no grid e a largar apenas a 13ª colocação. Na terceira colocação tínhamos George Russell e na quarta colocação Charles Leclerc, a primeira Ferrari, então aí largando da segunda fila. Na largada, o Antonelli largou bem, mas rapidamente já foi pressionado pelo Verstappen, que conseguiu passar. Mas ali, no final da Rouge, o Antonelli já estava realmente fazendo o contra-ataque, conseguiu passar de novo. Nisso, atrás vinha Charles Leclerc, que não só passou George Russell, como também passou Max Verstappen e ainda colou no Kimi Antonelli. Veio igual um foguete o Leclerc ali com a sua Ferrari na primeira volta e já assumiu a segunda colocação ali naquele instante. E logo na primeira volta também veio a primeira polêmica, O George Russell, depois de ter sido ultrapassado pelo Leclerc, estava ali na quarta colocação e foi tocado pelo Lewis Hamilton, Ali na curva, o Hamilton distracionou um pouco, virou o volante e acabou batendo do George Russell, que tirou o britânico da prova, E aí muita polêmica, se foi realmente só incidente de corrida, se realmente o Hamilton deveria ter tomado a punição que ele tomou de 5 segundos, O que já prejudicou bastante a corrida do Lewis, E aí ficou essa polêmica, Na minha opinião, eu entendo que sim, foi um acidente de corrida, mas eu entendo a FIA punir com 5 segundos pela consequência do George Russell ter saído da prova, Apesar que no regulamento tem que a consequência nunca é levada em consideração, Mas eu acho que nesse caso foi, até porque depois, mais pra frente, teve o Leclerc tendo um toque com o Piastri, Ali no final da Rouge, o Piastri se colocou, ali por fora para tentar fazer a ultrapassagem e o Leclerc, ele deu pouco espaço, ali para o piloto australiano e ali quando eles convergiram, a curva, acabou tendo um toque e o Leclerc não foi punido, A FIA entendeu que ele deu espaço sim e ali foi realmente uma questão de tração ali para realmente contornar a curva e não que ele tivesse espremido o Piastri para fora. Nessa questão eu já discordo, acho sim que o Leclerc deu pouco espaço, Foi uma forma de se defender, a gente sabe que do grid o Leclerc é um dos que se defende com mais agressividade, ele realmente para passar ele não é fácil, mas eu acho que nesse caso ele deveria sim ter tomado 5 segundos de punição, então acabou que a FIA ela lidou de formas diferentes em determinados casos, Do Lewis ela decidiu punir e o do Charles ela resolveu deixar como estava, e isso aí gerou mais polêmica, Porque mais pra frente a gente ia ver a questão do Virtual Safety Car. O que aconteceu nessa questão do Virtual Safety Car que eu acabei de citar, Primeiro,
aparece do nada, né? É uma coisa que também é bom para a gente pontuar, como foi horrível a geração de imagens, né? A transmissão da Fórmula 1 em si, né? Nesse final de semana, né? Muita falta de informação, não mostraram a ultrapassagem dupla do Franco Colapinto, que para mim é a ultrapassagem mais bonita até agora da temporada, ultrapassagem dupla do piloto argentino, não mostraram. A falta de informações, a gente não sabia porque que teve o Virtual Safety Car da primeira vez, né? Na segunda vez mostraram ali um comissário tirando alguma coisa da pista, mas também ainda assim muito rápido, não deu para entender exatamente o porquê que aquilo aconteceu, né? Mas fato é que no primeiro Virtual Safety Car, quando o Kimi Antonelli ele foi entrar nos boxes, né, para realmente ele ganhar essa vantagem, né, porque a gente sabe que é coisa de 10 segundos a menos para quem para no Virtual Safety Car, né, esse tempo total de parada nos boxes. E fato é que na hora que o Kimi estava saindo, saiu o Virtual Safety Car, então acabou que ele não ganhou essa diferença, né? Essa diferença muito considerável que ele teria de vantagem, ele acabou não ganhando. Mas no segundo Virtual Safety Car, quando as Ferraris foram chamadas para a parada para ganhar essa vantagem, o Virtual Safety Car ficou o tempo inteiro, então foi mais uma vantagem nessa corrida que a Ferrari ganhou. E assim, eu acho assim até que a Mercedes costuma ser mais beneficiada pela FIA, mas fato é que nesta corrida em específico, nessa corrida de Spa, a Ferrari foi sim beneficiada pelo Virtual Safety Car e também na falta de punição para o Charles Leclerc na ocorrência com o Oscar Piastri, né? Tudo bem que o Lewis foi punido por 5 segundos, mas ele também não teve uma segunda punição quando ele meio que atropela ali o mecânico nos boxes, um erro ali da Ferrari, então acabaria sobrando para o Lewis Hamilton, não teve essa segunda punição, e o Leclerc também não teve a punição na ocorrência com o Piastri. E na saída do Virtual Safety Car, né, o Leclerc ganha essa vantagem e volta à frente do Andrea Kimi Antonelli. Então, portanto, o Leclerc era o novo líder da prova, né? E ele tinha uma vantagem ali de, se não me falha a memória, cerca de 4 segundos mais ou menos, ele tinha ali de vantagem para o Andrea Kimi Antonelli, que teve que remar para conseguir a sua vitória. Mas aos poucos ali, fazendo prevalecer a diferença de reta, a diferença do motor Mercedes nas retas, né? A gente sabe que Spa-Francorchamps, além de ser a pista do calendário, que é a maior, né, de todas, né, em questão de quilometragem, também é uma pista de alta velocidade, que tem muitas retas, então o Antonelli fez prevalecer isso na sua remada com o motor Mercedes e aos poucos ele foi tirando a diferença até realmente chegar no Leclerc e conseguir a ultrapassagem e reassumir a liderança da prova. Mas uma coisa que chamou a atenção é que o Antonelli, apesar de passar, ele não abriu do Leclerc, né? A Ferrari novamente teve um desempenho surpreendente nesse final de semana, assim como já tinha sido em Silverstone com a vitória do Leclerc, porque não é uma pista que casa, né, com o carro da Ferrari. A gente sabe que o carro da Ferrari é muito forte no seu pacote aerodinâmico, né? Muito bom em curvas, né? Então essas pistas com muitas setas não prevalecem o quão bem nascido foi o carro da Ferrari para a questão aerodinâmica, né? Mesmo, né? Pressão aerodinâmica e pistas um pouco mais travadas e não cheias de reta de pistas de alta velocidade. Mas a Ferrari, assim como em Silverstone, teve um bom desempenho. O Antonelli não conseguiu abrir do Leclerc, o Leclerc continuou ali perto, sempre na caça, mas ali nas 4, 5 voltas finais que o Antonelli conseguiu abrir ali 2 segundos e aí só trouxe para casa e conseguiu a sua vitória, a 6ª vitória do piloto italiano nessa temporada, né? Abrindo aí agora 50 pontos exatos do George Russell, que abandonou, e o Lewis Hamilton agora é novamente o vice colocado no campeonato, né? Ali, se não me engano, a 47 pontos do Antonelli. E o Charles Leclerc, ele é o 4º colocado, ele que foi segundo, né, nessa prova, né, conseguiu subir ao pódio, o pódio que foi completado também pelo Max Verstappen, que fez uma grande corrida. A gente sabe que a Red Bull não tem um bom carro, mas o Max Verstappen com a sua técnica vem conseguindo tirar leite de pedra aí e conseguiu
a terceira colocação subiu ao pódio, né? Então, como eu disse, o Charles Leclerc é o quarto colocado do campeonato. A diferença dele para o Lewis Hamilton é de 33 pontos, ou seja, a diferença do quarto colocado para o segundo é menor que a diferença do segundo para o primeiro, ou seja, o André Kimi Antonelli tem uma vantagem confortável ainda no campeonato, mas a gente sabe que agora com esse GP da Hungria, aí sim completaremos metade da temporada. Então tem muita coisa ainda para acontecer, muita água para rolar debaixo dessa ponte, muitos pontos para serem conquistados ainda, muitos pontos em jogo ainda, né? Então muita coisa pode acontecer, assim como a gente viu no campeonato passado, ou que na sétima prova já tinha gente cravando que o Piastri ia ser campeão, e a gente viu o que aconteceu. O Piastri chegou a determinado momento que parou ali, parou de fazer boas corridas. O Lando Norris foi campeão, e mesmo assim quase que o Verstappen conseguiu o título, né? A gente sabe que com mais uma prova talvez fosse o suficiente para o Max Verstappen conseguir o seu quinto título mundial na temporada passada, né, temporada de 2025. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque ainda não dá para cravar nada, ainda tá tudo em aberto e tem muito campeonato ainda para acontecer. Então agora vamos falar das expectativas para o GP da Hungria, né? A gente sabe que o GP da Hungria, diferentemente do que foram as duas últimas etapas, é um GP que não tem tantas setas. Muitos dizem que é a Mônaco sem muros, então um GP mais travado, de curvas de baixa, curvas de média velocidade, e então favorece teoricamente o pacote da Ferrari. Então a gente pode esperar uma Ferrari forte, e eu acredito até que brigando pela vitória nesse final de semana. Obviamente que a Mercedes continua sendo o melhor carro, o André Kimi Antonelli continua sendo o favorito, mas eu acho que a Ferrari pode brigar sim. Falando também de McLaren vem com um pacote de atualizações bastante interessante para esse final de semana, muito voltado ao assoalho, um assoalho todo novo que ele vai interagir com todo o carro. Então a gente pode esperar também a McLaren forte nesse final de semana, até porque a McLaren está precisando realmente dar uma resposta. A gente viu nessa etapa agora da Bélgica, né, de Spa-Francorchamps, um Lando Norris andando muito bem. Não só no sábado, que ele tinha conseguido o terceiro tempo, mas acabou tomando as 10 punições no grid, mas na corrida em si, o Lando Norris foi um dos destaques, andou muito bem. Então, vislumbrando uma crescente da McLaren, ainda somada com esse pacote de atualizações, eu acho que a McLaren pode sim surpreender nessa prova e brigar por pódio. Então, o meu palpite para essa prova: eu vou apostar na Ferrari vencendo. Eu vou apostar no Lewis Hamilton dessa vez. Para mim, Lewis Hamilton vai vencer a prova, o GP de Hungaroring na Hungria, seguido por André Kimi Antonelli na segunda colocação, e na terceira eu vou colocar o Lando Norris. Então, para mim, vão ser esse o pódio aí do GP da Hungria. Acho que o Lewis Hamilton vai dar uma resposta, ele está precisando dar uma resposta. Ele vem de corridas aí, não só largando atrás do Leclerc, como também terminando atrás. Então o Lewis Hamilton está precisando novamente colocar as caras e mostrar que está vivo na disputa pelo título. Então acho que ele vai vencer a corrida. Acho que o André Kimi Antonelli vai conseguir o seu pódio, ele que é o favorito, é o líder do campeonato e favorito ainda para essa etapa, mas acho que ele não vence, vai ficar na segunda colocação, e o Lando Norris vai completar o pódio. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Amanhã começam os treinos livres do GP da Hungria. Desculpa. Os mesmos horários que vem sendo, tanto que foi no GP da Bélgica, como também o GP de Silverstone, os mesmos horários. Então acho que são 8h30 da manhã o primeiro treino livre amanhã na sexta-feira, seguido por meio-dia o segundo treino livre. No sábado, o terceiro treino livre às 7h30 e às 11h a classificação, e a corrida no domingo às 10h. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Fique ligado aí. E como eu disse, é o último GP antes da parada das férias, né? Então a gente vai ficar aí praticamente quase um mês sem corridas, mas não é por isso que ficaremos sem vídeo. Então ainda volto pelo menos umas 2 vezes nessa parada para a gente atualizar sobre tudo que vem ocorrendo e sendo falado no paddock da Fórmula 1. Tá bom, rapaziada? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com os amigos. É isso aí, rapaziada. Até a próxima.